Que bom que você já está aqui. Deus te abençoe. Que esse ano seja um ano maravilhoso, um ano onde nós possamos servir, como esse ano é o tema da nossa convenção, da nossa igreja, o ano de amar e servir. E eu acho que não tem coisa que mais preencha o ser humano, é quando nós servimos, quando nós escolhemos servir uns aos outros. Muitas vezes a gente vem de uma cultura de ser servido, mas a cultura de Deus, Ele nos amou e Ele nos serviu para que nós façamos o mesmo. E hoje pela manhã eu falei sobre a importância da palavra, o poder da palavra, e para não ficar de boca aberta. E é tão maravilhoso a gente saber, eu estou no início da leitura esse ano, e eu acredito que muitos, a gente fez até um marca-página, depois você vai receber aí, está com o pastor Henrique e a Marisa, dos textos, né, do nosso plano de leitura bíblica deste ano, né, são muitos textos sobre amar mesmo e servir. E foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Só que, felizmente, nós andamos errantes, enganados, e enganando e sendo enganados. Mas até que um dia a palavra de Deus nos alcançou. Abriu os nossos olhos. Eu estava lendo os primeiros livros e vendo quando Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. O que mais me chama a atenção é como havia uma grande cegueira no povo. E tantas coisas que Deus fazia, tantos milagres, tantas maravilhas, sinais miraculosos Deus fazia, mas o povo continuava ali. Eles preferiam trabalhar naquela opressão do Egito. Eles não conseguiam ver o que Deus estava querendo fazer, o que Deus estava proposto em fazer na vida daquelas pessoas. E muitas vezes nós, e no nosso meio, nós encontramos hoje uma grande resistência. Primeiro em nós, de abrir os nossos olhos e de nós ver da forma que Deus quer que nós veja, de nós servir da forma que Deus quer que nós sirva, e de permanecer também como Deus permanece sendo fiel, como Deus permanece nos amando, como Deus permanece nos cuidando. Mas é tão difícil para as pessoas verem, assim como foi para mim ver. Anos enganado, anos andando na escuridão, nas trevas. E eu acredito, eu não sei como Deus te alcançou, mas eu acredito que para muitos de vocês aqui, andamos vivendo uma vida, infeliz, uma vida sofrida, uma vida humilhada, uma vida escravizada, e Deus sempre nos chamando com uma proposta para nós de obedecer, uma proposta para abrir os nossos olhos. Mas, infelizmente, nós continuávamos na escuridão e nas trevas. E hoje eu quero falar sobre essa importância, de nós obedecer a palavra de Deus. E semana passada o pastor Henrique foi muito feliz e cirúrgico quando colocou aqui a mensagem de nós permanecer servindo, de nós permanecer obedientes a Deus. Ano passado trouxemos muitos temas e muitas palavras voltado à obediência. E Deus, Ele tem um plano para nós.
Deus quer fazer algo através de nós. Mas Deus precisa que nós ouça, né, e obedeça a sua palavra. Uma das passagens que eu mais acho lindo é quando Deus se vira para o povo e diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o seu Deus. Ele é o único Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vou estar lendo na NVI, a nova versão internacional. Se você não tem ela, você pode acompanhar aqui pelo Data Show. Mas queria, de antemão, te desejar um ano novo, muitíssimo abençoado. Muitos passaram com nós virada de ano aqui, comeram a ceia de frutas junto com nós, mas muitos estavam viajando, uns, como falei, ainda não voltaram. Mas eu quero a você, que está aqui, primeiro culto do ano, te desejar um ano novo abençoado, para você, para sua casa, para sua família, para os seus projetos. E quero também te dar um caminho, nessa noite, de como ser abençoado. Amém? Você encontrou? Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim, a palavra de Deus: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois ele os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não gastaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo, de cevada, videiras e figueiras, de romazeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair o cobre das colinas. Feche teus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ela que nessa noite quer nos instruir, quer nos corrigir e quer nos levar a nos tornar obedientes. Nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo. Que nessa noite nós saia daqui com convicção, com entendimento, com revelação da tua vontade, da tua palavra. Que nós aprenda, Senhor, aquilo que o Senhor quer revelar dentro desses textos, desses versículos. Que o teu nome seja glorificado. Que nós possamos em tudo te obedecer, Senhor. Que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração
que nós não venha pecar contra o Senhor, que nós venha ser filhos e filhos obedientes. Nós oramos, Espírito Santo, libera graça nesse lugar, libera poder, porque a tua palavra é poder. E o Senhor disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Libera do teu Espírito Santo de poder neste lugar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Interessante que quando Deus, quis se mostrar poderoso, Ele chamou pessoas que sempre resistiram, foram resistentes, para que o Senhor fosse glorificado através deles. E nós vimos o caso mais claro, é o caso de Moisés, quando Deus se apresenta para ele, para através dele trazer livramento a Israel. E às vezes Deus levanta alguém para trazer livramento para uma cidade, para um estado, para uma nação, como nós temos visto na Bíblia, como nós temos visto pessoas que Deus levantou em muitos países, em muitos lugares, para trazer grandes livramentos em países, em regiões e em localidades. E nós estamos aqui em Luiz Alves para estabelecer o reino de Deus. Deus te colocou aqui nessa cidade. Você não veio para cá porque você veio de paraquedas ou caiu de paraquedas em Luiz Alves. Não. O Senhor tem um propósito com a tua vida. Amém? Deus tem um propósito contigo. Você que está aqui nessa cidade, que nasceu aqui, é porque Deus tem um propósito. Moisés, ele nasceu no Egito, teve que fugir do Egito. Mas uma coisa me chama a atenção, é que Moisés, ele estava pastoreando quando Deus o encontra. E ele foi com os rebanhos do seu sogro para uma outra região do deserto. Imagino que não era fácil conduzir aquele rebanho após aquele deserto. Imagino que não era fácil pastorear um rebanho naqueles lugares também. Mas a Bíblia fala que Moisés pastoreava os rebanhos ali. E quando ele vai para um outro lado e ele encontra com o Senhor e com a sarça ardente, e o Senhor chama ele, há uma grande resistência de Moisés em obedecer. Há uma grande resistência em nós para obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem estabelecendo tempos novos nas nossas vidas. Ela vem estabelecendo bênçãos de Deus nas nossas vidas. Como aqui, quando Moisés está dando esse discurso e falando, ele diz assim: tenho cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês. Ter o cuidado é realmente ter cuidado, é ser criterioso, é prestar atenção àquilo que Deus está nos falando. E ele diz: para que vocês vivam, olha só, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. É tão interessante, tão lindo nós ver a promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Quando Abraão ouve Deus e obedece a Deus, é tão lindo a gente ver a promessa de Deus se cumprindo na vida de Isaac, por causa da obediência de Isaac, e também na vida de Jacó. E eu estava essa semana analisando e parando para ver quantas coisas que Deus faz e que às vezes a gente não presta atenção. Como é importante nós olhar para a palavra de Deus, nós ler a palavra de Deus, nós pôr em prática as palavras de Deus. Porque o problema que nós temos enfrentado hoje é a falta de conhecimento
daquilo que Deus nos prometeu, das promessas que Deus tem para as nossas vidas. Porque as promessas de Deus, elas vêm, e quando nós obedecemos, nós começamos a ter uma grande colheita nas nossas vidas. Aqui a promessa de Deus era que eles iam entrar numa terra de grandes riquezas. Terra onde produzia de tudo. Se nós fosse olhar para o nosso contexto aqui hoje, de nossa cidade, do nosso município, do nosso estado ou da nossa nação, nós viríamos esse contexto aqui. Uma terra rica. E não sei se alguém aqui foi agricultor, mas eu fui. E eu amo a terra e amo plantar até hoje aqui na nossa chácara. Eu vejo as riquezas que Deus dá. E que às vezes a gente despreza. E até porque a gente às vezes não quer ser obediente o suficiente e nem dedicado o suficiente do que Deus quer fazer através de nós nos esforçássemos um pouco mais. E às vezes nós não colhemos essas riquezas, né, dessa terra que tem mana, leite e mel, terra de todo tipo de fruta, de todo tipo de cereal, terra que produz também ferro, que produz metal, uma terra que produz de tudo, é a nossa terra. Nós fosse olhar aqui, nós estaríamos nesse contexto aqui como igreja. Como as nossas funções hoje não são tantas de explorar a terra, aqui a maioria trabalha, e é empresária, a maioria, amém? Outros são diretores de empresa, advogados, professores e trabalhadores. Mas nós temos um outro contexto, mas as riquezas de Deus, elas estão sobre as nossas vidas. E o que mais eu gostaria de frisar nessa noite é o poder da palavra e o poder do conhecimento da palavra. A palavra que liberta, né? E o nosso presidente, ele fala muito sobre o versículo 8:32 de João, que ele diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Se nós, queridos, começássemos a ler a palavra, atentos, né, tendo cuidado aqui, como diz o escritor, tendo cuidado de obedecer a toda a lei, nós começaríamos a desfrutar de grandes riquezas, porque a palavra de Deus, ela não muda. E Marcos capítulo 13, 31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas não irão passar. Não hão de passar. Isso é uma afirmação do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que me chama a atenção é que tudo foi feito pela palavra. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus começou a separar as coisas, tudo com o poder de palavras. E às vezes nós descuidamos também com palavras. E liberamos às vezes palavras que nós não deveríamos jamais liberar essas palavras no mundo espiritual. Mas desde o princípio da eternidade, Deus tem uma promessa sobre nós. Deus tem uma palavra. E a palavra de Deus, ela é muito consistente, muito forte. Jesus fala em Mateus 4:4, eu queria pedir para ir abrindo ali para mim, que Jesus respondeu, ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o texto ali
de Deuteronômio, no capítulo 3, no capítulo 8, versículo 3, diz assim, o versículo 3 diz, assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar, veja bem, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes nós precisamos passar por um momento de luta e de grande dificuldade para que nós aprenda que nós não podemos querer viver só nos nossos deleites, só nas nossas vontades, mas que nós precisamos de ter um direcionamento da parte de Deus e da sua palavra. E Jesus, ele cita em Mateus, quando ele começa a andar e a pregar arrependimento, ele cita, e ele diz, ele lembra lá de trás, ele diz, está escrito. E aí que é a importância de nós conhecer a palavra de Deus. Aí que é a importância quando a igreja conhece, ela começa a ficar liberta, e ela começa a desfrutar das riquezas da terra. Porque a palavra é uma fonte que jorra para a vida eterna, para uma vida nova, para uma vida bem-sucedida. Outro versículo que eu não citei de manhã, eu quero citar ele agora à noite, é o versículo de 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. E esse versículo, e os discípulos, eles conhecem bem, conhecem até de cor, porque ele fica muito vivo nos discipulados. Que diz assim, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Olha só, é uma exigência de Deus. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Olha que coisa tremenda. Quando nós entendemos a palavra, quando nós conhecemos a palavra, e nós andamos direcionados por ela, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo. E em qualquer lugar. Por isso que Deus te colocou aqui em Luiz Alves, para você servir aqui em Luiz Alves. Para você fazer a diferença aqui nessa cidade. Para que você seja uma lâmpada, como diz Salmo 119, versículos 105. Salmo 119, 105. Olha como é importante que a gente saiba que a palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando nós andar nessa luz, nós vamos também iluminar outras pessoas, nós vamos servir outras pessoas com a nossa vida, com o nosso posicionamento. Porque se assim não fosse, o Senhor, Ele não tinha dito que a palavra é uma lâmpada que clareia o nosso caminho. Por isso que o texto começa dizendo, tenham o cuidado de obedecer toda a lei. E uma das coisas que me chama a atenção é que muitas vezes a gente descuida e fala coisas que não deve falar. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, fala para nós cuidar com a maneira que nós falamos. Que ele diz assim, ó,
Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-las comerão do fruto. Tem 2 frutos aqui. O da vida e o da morte. E Tiago, no capítulo 3, versículo 2 em diante, eu quero que você abra ali também para mim. Marque esses textos, eu vou ter alguns textos que eu não vou ler, mas se vocês quiserem no final eu passo eles. Tiago 3, do versículo 2 em diante. Diz que todos tropeçam de muitas maneiras. E se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Veja, interessante que quando nós cuidar com a palavra de Deus, nós vamos cuidar em não falar certo tipo de coisa, a não usar certos tipos de palavras. E aí nós vamos começar também a ter colheitas boas e nos livrar de algumas coisas. É muito fácil nós ver as pessoas usarem, né, de palavras, e palavras de calão baixo que ofendem, que matam. Palavras, elas têm um peso muito grande. E elas podem destruir uma pessoa. Elas podem destruir uma cidade. E eu lembro quando nós chegamos em Luiz Alves, que tinha... E esse vídeo corre até hoje na internet, quem quiser pode ver. Que tinha sido liberada uma palavra de maldição contra o nosso município. E eu lembro que na época, a gente com muito pouco entendimento, mas nós fizemos várias investidas para quebrar aquela maldição, usando o poder da palavra. Usando a palavra. E eu lembro 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando nós chegamos aqui, Luiz Alves era totalmente diferente. Tem pessoas aqui que são nativos daqui, e sabe como Luiz Alves de uns 8, sei lá, 5 a 10 anos, houve uma grande transformação no nosso município. Eu que sou de fora, eu observo essas mudanças muito grandes no nosso município. Mas havia palavras que tinham sido jogadas. E muitas vezes nós jogamos palavras na nossa família, na nossa casa, na nossa esposa, ou nos nossos filhos, ou no nosso marido. Principalmente, às vezes, é nos filhos. Nós amaldiçoamos uma geração, às vezes, conforme a maneira que se comportamos. Então, é importante nós entender isso, né? Mateus 15, 18 e 19, Jesus também fala algo muito importante, que ele diz, mas
mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Veja que é do coração que sai. Então nós precisamos ter o cuidado com as palavras. E uma das coisas aqui que eu acho maravilhoso e que nós precisamos entender e que me chama mais atenção é que também as palavras nós podemos mudar curso. E uma dos textos que eu mais acho tremendo é o de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então veja que a irmã Marisa estava orando aqui antes e até citou essa palavra, ou não bem essa, mas a palavra de Deus, ela traz à tona coisas, né? E diz que diante de Deus nós estamos como descoberto, como nus diante do Senhor, porque Ele nos vê de uma forma totalmente aberta. E nós precisamos ter esse entendimento, e precisamos ter um coração íntegro, porque Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Note que a fé, ela vai levar nós a viver esses níveis. A fé na palavra. Porque aqui está dizendo que se nós confessar com a nossa boca, se nós crer com o nosso coração, nós vamos ser salvos. Existe riqueza maior para nós do que a salvação? Não existe um troféu maior para o homem do que ser resgatado das trevas para a luz. Isso foi o que Jesus fez através do sacrifício, através da sua entrega, para que nós pudéssemos triunfar diante da morte para a vida, por fé na palavra, fé naquilo que Jesus tem dito, fé no que Ele diz que Ele é desde o princípio, Ele era o Verbo, e diz que o Verbo Ele estava com Deus, e Ele se fez carne, e Ele habitou entre nós cheio de graça, e essa graça hoje ela está sobre nós. Hoje nós vamos tomar a Santa Ceia, nós vamos estar confessando publicamente o nosso coração, que nós temos uma aliança com Deus, porque Deus Ele fez uma aliança com nós, uma aliança eterna, uma aliança que nos deu vida e uma vida eterna. Então quando nós nos posicionamos para viver uma vida nova, uma das coisas que nós vamos desfrutar é das riquezas de Deus, é da graça de Deus, é desse favor de todos os dias, de todos os instantes, que Jesus diz em Mateus 28, 20, que Ele jamais nos abandonará,
que Ele estará conosco todos os instantes das nossas vidas. Nós temos uma promessa, queridos. Nós temos uma palavra empenhada de Deus. E essa palavra ela é poderosa. Essa palavra ela transforma a vida do homem. Ela tem o poder de nos libertar. Por isso é importante que nós, queridos, creia integralmente na palavra de Deus. Porque ela tem o poder, como disse Jesus em Marcos 13:31, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras elas não irão passar. A promessa que Deus empenhou sobre a tua vida e sobre a minha vida, ela está de pé, ela permanece firme e ela permanece eternamente. É uma aliança de vida eterna. E quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando essa aliança também com o Senhor. Isso é maravilhoso, nós ter essa aliança. É maravilhoso nós ter essa comunhão. É maravilhoso nós poder participar do pão e do cálice, porque quando nós participamos, nós estamos anunciando publicamente, abertamente, não, nós estamos com o Senhor. Amém, queridos?